A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Baraque. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Crianças em Campinas. Sou especialista na evangelização e discipulado de crianças, principalmente em situação de risco. E esse é o nosso curso que nós estamos falando sobre a arte de pregar para as crianças. Nós vamos conversar um pouquinho sobre os diferentes tipos de sermão para a criança. Como para adultos existem diferentes maneiras de pregar para os adultos, para as crianças também existem diferentes tipos de sermão. E nós queremos te ajudar, você, nosso aluno, a conhecer esses tipos diferentes e variar a tua maneira de ministrar às crianças. Lembrando sempre, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixa o teu like no final dessa aula, faça o teu comentário e torne o nosso canal mais relevante. Quando nós falamos sobre diferentes tipos de sermão, nós precisamos entender que existem várias maneiras de pregar para as crianças. Nós vamos dividir essa aula em três partes. Nessa primeira parte, nós queremos falar um pouquinho sobre as características importantes de um sermão infantil. No segunda parte, nós vamos falar sobre as diversas maneiras de pregar para as crianças. E na última parte, o que torna o teu sermão realmente envolvente para as crianças. Então, é muito importante assistir essas três partes e aprenda um pouco mais sobre o sermão infantil. Nós vamos falar um pouquinho então sobre características do sermão para crianças. Infelizmente, muitas pessoas dentro do ministério infantil não levam a sério aquilo que ela faz. Nós precisamos entender que nós que atuamos como criança, que pregamos para as crianças, nós não somos pregadores de segunda classe. Muitas pessoas acham que o verdadeiro pregador é o que prega para o jovem, que prega para as irmãs, que prega para a igreja. E quando fala na ministração da palavra de Deus às crianças, as pessoas dizem, é um pregador de segunda classe, é um contador de histórias. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, você é um instrumento de Deus com a mesma autoridade, com a mesma ousadia dos outros que pregam para grupos diferentes na igreja. E nós precisamos entender isso, por quê? Porque muitas vezes também quem está ministrando, quem está pregando para as crianças, não entende o quanto isso é importante, o quanto ele é relevante, e muitas vezes leva a área da pregação infantil de qualquer maneira. Às vezes as pessoas não vão para o culto de crianças, que dizem, vamos contar uma historinha bíblica, só isso daí é só uma historinha para as crianças. Diga para as pessoas, eu sou um instrumento de Deus, sou um profeta de Deus, a boca de Deus, falando às crianças e falando aos adultos também. Então eu preciso entender que as características que tornam o meu sermão relevante e importante, quais são essas características, o que faz diferença? Então, primeira característica de um sermão relevante e importante para a criança, ele precisa ser bíblico. Então, o sermão infantil, ele precisa ter base bíblica. Aquilo que eu falo, aquilo que ensino, tem de ter respaldo bíblico. Quando eu vou ministrar, seja para uma contação de história, seja para uma lição objeto, eu preciso dominar o assunto. Então, meu irmão, minha irmã, pregue sermões bíblicos. Leia a passagem, entenda a passagem, compreenda porque o autor escreveu daquela maneira, compreenda o que o texto bíblico quer falar, não traga nada diferente daquilo que a Bíblia diz. É muito triste você ver pessoas dentro da igreja pregando aquilo que a Bíblia não diz, aquilo que a Bíblia não ensina. Às vezes pega o texto bíblico e distorce o texto, tira totalmente fora daquilo que o texto sagrado está dizendo. Então, quando você for pregar a palavra de Deus, pregue sermões bíblicos, gaste tempo lendo Bíblia, estudando Bíblia, entenda o que Deus estava usando o profeta para falar, o que Jesus estava dizendo naquela passagem, qual é a mensagem contida naquele texto. O teu sermão para a criança, guarde isso, precisa ser bíblico, precisa ter respaldo bíblico. Aquilo que eu ensino, aquilo que eu falo, precisa ser baseado nas escrituras. Então, primeira característica de um sermão relevante para a criança, ele é um sermão bíblico. Segunda característica, ele precisa ser compreensível.
É muito triste quando você vê o pregador pregando e as crianças sem entender aquilo que ele está querendo transmitir, aquilo que ele está querendo dizer. Então, quando eu vou pregar para a criança, eu preciso usar o vocabulário que ela entenda, eu preciso fazer-me entender, que ele entenda a mensagem de Deus para o seu coração. Então, o sermão infantil, para ser relevante, ele precisa ser compreensível. Então, tome cuidado com a linguagem, busque recursos visuais que auxiliem na compreensão daquilo que vai ser ensinado, traga vida, história, traga movimento, busque toda maneira possível, todos os recursos que você tem para que a criança realmente compreenda aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo ministrado. Lembre-se sempre, o sermão não é apenas um momento para preencher espaço do culto, mas o sermão é uma mensagem de Deus que transforma, que impacta a vida, que leva as pessoas à salvação. Então, aquilo que você está fazendo precisa ser compreensível. Então, aquilo que eu estou pregando, eu preciso buscar de toda maneira que as crianças entendam. Muitas vezes a gente confunde isso, acha que as crianças sabem tudo, estão compreendendo tudo. Tudo aquilo que você achar necessário a ser explicado, a ser detalhado para as crianças, explique, detalhe para que a criança venha compreender. Então, um sermão de criança impactante e relevante, ele é bíblico. Segundo, ele é compreensível, as crianças conseguem entender aquilo que está sendo ensinado. Terceira característica importante, ele precisa ser um sermão envolvente. Um dos grandes erros no ministério infantil, principalmente quem prega ou quem ensina crianças, é achar que eu vou falar e as crianças vão ficar ali só ouvindo. Isso faz elas perderem o interesse. Criança gosta de responder, criança gosta de interagir. Então, o teu sermão, para ser um sermão relevante, ele precisa ser envolvente. Não tem como pregar um sermão para a criança e deixar ao auditório, as crianças ouvindo e você só falando. Então, torne o teu sermão envolvente, traga as crianças para te ajudar, faça pergunta para as crianças, deixe elas interagirem, deixe elas se envolver na pregação. Isso vai trazer um grande efeito no seu coração e no coração das crianças. Isso vai mover o coração das crianças. Então, o sermão infantil, ele precisa ser relevante, ele precisa trazer algo que mude vida de criança. Para isso ele precisa ser um sermão bíblico, para isso ele precisa ser um sermão compreensível, para isso ele precisa ser um sermão envolvente e, por fim, ele precisa ser aplicável. Aquilo que eu prego, aquilo que eu ensino precisa causar mudança na vida da criança e na vida dos meus ouvintes. Irmãos, irmãs, infelizmente, dentro da igreja, nós vemos as pessoas se emocionarem nos cultos, nós vemos as pessoas chorarem, se manifestarem no Espírito Santo no culto, mas quando saem da porta para fora da igreja, a vida cristã é deixada ali no culto de domingo à noite. Nós precisamos mostrar o verdadeiro evangelho, ele é praticável. Então, aquilo que eu prego, devo mostrar às crianças que há como colocar em prática. Então, você pregou sobre o amor, diga para as crianças, você precisa amar, você precisa mostrar ações de amor. Você falou sobre perdão, mostre para as crianças que elas precisam perdoar. O sermão infantil deve trazer o caminho da prática, mostrar para as crianças como ela pode colocar aquilo que ela aprendeu, aquilo que Deus ministrou no seu coração, em prática na escola, em prática na família, em prática na sua vida diária. Então, o sermão infantil, para ser transformador, para ser relevante, ele precisa ser praticável. Então, é muito importante isso, que o teu sermão para a criança traga essas 4 características. Um sermão bíblico, aquilo que eu ensino, aquilo que eu prego está baseado na palavra. Um sermão compreensível, eu falo de maneira que a criança entenda, de maneira que a criança compreenda. Um sermão envolvente, eu falo e envolvo a criança na minha pregação para que ela possa também se desenvolver. E por fim, um sermão praticável, aquilo que eu falo deve ser praticado no dia a dia, deve ser praticado na escola, deve ser praticado na família.
Então isso é muito importante para que o sermão infantil se torne relevante. Essa é a parte 1, tem a parte 2 e 3, não perca. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 981 16 8012, entre em contato conosco. Se você está assistindo essa aula e não se inscreveu no curso, o link vai estar aqui embaixo para que você se inscreva no curso, ou se desejar mais informação, WhatsApp 19 981 16 8012. Centro de Treinamento Barak, é muito bom ter você como aluno. A paz do Senhor. Amém.